Fala, pessoal, tudo bem? Semana passada a gente teve aula, então, das relações entre processo e Constituição, no módulo 1. A gente viu que existe um conteúdo processual na Constituição, e esse conteúdo processual é muito significativo. A gente vai passar de garantias para ações ou remédios constitucionais e depois para as ações do controle abstrato, que mostra, tá, que o nosso semestre vai ser bem rico em termos de informações. E a gente vem para esse semestre, ou para essa aula, para esse módulo, para estudar um título muito interessante. E aqui a ordem não importa, né? Eu podia estar falando em Constituição, Democracia e Processo. Eu podia estar falando em Democracia, Constituição e Processo. Ou podia estar falando em Processo, Democracia e Constituição. Ou qualquer outra ordem que quisesse eventualmente dar. A pergunta que aqui deve ser feita é: processo e democracia também andam de mãos dadas, como eu falei semana passada, que Constituição e processo andam? E se andam de mãos dadas, como que tu, Marco, exemplifica isso para nós? Bom, primeiro vocês têm já alguns casos colocados no texto multimodal que falam isso. Pessoal, e esses casos são casos que ocorreram, ou né, no mundo dos fatos, ou posteriormente no mundo dos fatos foi levado a julgamento. Então aqui não, né, não existe conotação política nos casos expostos. Os casos colocados são meramente porque casos de direito constitucional são polêmicos. Isso é fato. Isso é um fato que a gente vai ter que conviver durante todo o semestre e depois para o resto da vida. Então, esses casos estão ali por alguma razão, né, para fomentar esse debate crítico, se o direito ou não foi aplicado de acordo, né, naquele caso concreto. Então, a gente tem essa possibilidade de vivenciar casos interessantíssimos para começar a debater se democracia e processos são ou estão também de mãos dadas, como o processo e Constituição, né, estão, certo? Então, os casos que a gente vai trazer, todos vão exemplificar que a democracia também é alcançada pela via do processo. A gente tem que perder aquela ideia original que nos foi trazida, e foi, de alguma forma, colocada ao longo dos séculos de que a tripartição de poderes é estanque. A famosa tripartição de poderes, lá do livro clássico de Montesquieu, O Espírito das Leis. A gente tem que perder essa ideia, até porque, se a gente for a fundo, a gente vai ver que nunca foram três poderes com iguais forças, né, nessa tripartição mais tradicional que a gente está conversando. Por quê? Porque o judiciário era o bucho de la loi, né? O judiciário era a boca da lei. O judiciário falava as palavras que o legislativo, o legislador, né, tinham antes referido. Então, eu sempre criei um poder enfraquecido. E o judiciário tem cada vez mais se descoberto como poder. O século XXI está aí para mostrar isso. Então, vários casos, né, vários exemplos são dados de fortalecimento da democracia a partir de julgamentos de casos concretos pelo Poder Judiciário. Então, é uma tripartição de poderes em que os poderes eles são harmônicos, devem se respeitar, mas eles têm as suas funções que também, de alguma forma, né, irradiam para que o outro poder também possa vir e colaborar com o poder que está em falta ou com o poder, né, que não está em falta, mas precisa de algum diálogo, de alguma cooperação para funcionar melhor. Então, aquela simples ideia de que judiciário, executivo e legislativo, cada um tem as suas funções, né, específicas, hoje elas são, né, funções que elas se interrelacionam. Ora, e vocês podem ver isso, né? Ora, o executivo expede uma medida provisória, que é um ato normativo. Ora, o judiciário se envolve em políticas públicas, que em tese era um ato do executivo, e assim sucessivamente. Então, esses casos servem muito para que a gente possa dialogar sobre essas novas teorias sobre as funções dos poderes. Então, democracia e processo está ligado a quais casos eu levo ao Poder Judiciário que, após um debate feito dentro de um órgão que foi escolhido para isso, me dá condições de exercer
os meus direitos de uma forma diferente, de uma forma que fortaleça a democracia. Eu vou contar um caso para vocês têm vários casos ali, mas vou contar o caso Brown versus Board of Education, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, de alguma forma, colocar aqui no chat. Então, vocês têm aqui, ó, o caso Brown versus Board of Education, de 1954. Já está ali. Se vocês colocarem esse caso aqui lá na internet, vocês vão receber centenas de informações sobre ele. Esse caso é o caso em que a Suprema Corte dos Estados Unidos, reconhecendo a inconstitucionalidade das leis que segregavam brancos e negros, esse caso aqui foi o caso que começou a mudar a história dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, que envolvia escolas públicas, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a inconstitucionalidade da doutrina dos separados mas iguais. A doutrina dos separados mas iguais era a doutrina que separava em condições de igualdade. Tem todo um contexto histórico para isso, né? Que começa lá no século XIX, né? Lá quando as emendas 13ª e 14ª Constituição, né, foram levadas, né, a conhecimento, foram aprovadas e foram promulgadas, e então, a partir daí, se começou a criar, então, já como eu não posso mais escravizar, eu posso segregar, porque segregar é diferente de escravizar. E se criaram uma série de leis, né, conhecidas como as Jim Crow Laws, que duraram até 1964, 65, por aí nos Estados Unidos. E foi com esse caso de 54 que ela sofreu um grande backlash, né? Uma grande reviravolta. Por quê? Porque a Suprema Corte disse: segregar é inconstitucional. Segregar causa problemas psicológicos às crianças. As crianças em estado de segregação são crianças que estão psicologicamente sofrendo, né, severas brutalidades, né, no seu psíquico. Então, esse caso muda tudo. Esse caso muda tudo. Há reações sociais, há reações políticas, há reações jurídicas, há reações econômicas, e tudo isso forma um conceito novo de democracia, originada por uma decisão oriunda de uma Corte Suprema, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos. E assim, o mundo é recheado de exemplos nos quais o Poder Judiciário é levado a decidir a partir de um processo, né, e a partir daí, esse processo, pela forma como foi julgada, isso a gente vai ver ao longo do semestre, auxiliou na construção, né, de uma nova forma de verificar, né, o conteúdo democrático dos direitos. Então, né, fiquem com isso na cabeça, isso é muito importante. Então, o processo e democracia andam de mãos dadas, o processo é condição, então, hoje, né, de novas realidades democráticas, tanto que a gente não se fala mais só em democracia representativa, mas a gente fala em democracia participativa também. A participação das pessoas que vão ao judiciário, da forma como os processos são feitos para isso, principalmente na nossa disciplina, mostram isso para nós. Ok? Então fiquem com Deus, até semana que vem, onde a gente vai começar a trabalhar uma matéria interessantíssima, que é sobre as garantias fundamentais processuais. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.